E a gente continua aí falando sobre esse assunto, porque com o ajuste dos preços, os laticínios esperam uma reação aí de vendas no atacado. Mas negociações ainda estão travadas. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com Walter Galan, sócio da Milk Point e consultor também de mercado da AgriPoint. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua... Bom, para a gente começar, é aquela velha briga, né, dos produtores de leite que querem os melhores preços, fazem um excelente trabalho, aí vai lá para a indústria, quando chega lá, começam as negociações para ver se pelo menos os nossos produtores têm uma vantagem, né, aí, já que essa luta nunca termina, né, meu amigo? De fato, é um desafio grande da cadeia produtiva há muito tempo. As margens do produtor, as margens da indústria, essa negociação. E na outra ponta, né, depois da indústria, o supermercado, que é um setor bastante concentrado, e depois do supermercado, o consumidor final, que, como a reportagem mencionou, vem tendo preços bastante elevados na ponta. É claro que eles começaram a cair agora, mas os preços lá, o consumidor final, chegaram a patamares altos, e isso com o nosso patamar de economia fez começar a recuar o consumo. Então é bastante complexa a situação e vamos ver como é que isso se estabelece aqui para frente. Situação assim complicada, né? Porque às vezes o consumidor que está lá nos assistindo em casa, o pessoal da cidade, não entende como é que esses preços eles se fazem, né? Desde a hora que sai lá da fazenda, passa lá pela indústria, vai para o supermercado e chega à ponta final aí que somos nós, os consumidores. Dentro de tudo isso tem também os insumos, tem também os altos preços que os produtores estão pagando aí. Não está fácil, a gente está passando por um momento difícil de seca em alguns estados produtores também. Tudo isso influencia, né? E o produtor tem que pagar esse preço. A gente vem de praticamente 2 anos de grandes dificuldades para o produtor, custos de produção em forte elevação, milho, soja, os outros insumos todos, né? O produtor passou o ano passado praticamente inteiro com prejuízo aí na produção de leite. Por outro lado, ele vê a arroba de boi subindo, então muitos abateram vacas, mandaram essas vacas para o frigorífico, muitos saíram da atividade. Então, como resultado disso, a gente vê os números do IBGE mostrando uma queda aí de mais do que 9% na produção de leite no primeiro semestre. Importações também foram mais baixas, então a gente teve um enxugamento muito forte da oferta de leite no mercado, principalmente da produção, em função desses 2 anos difíceis. Os preços subiram, só que a gente tem um limitante a eles, que é lá a ponta consumidora. A economia não vai bem, o governo está entrando com alguns auxílios, né? Aparentemente o nível de desemprego está começando a reduzir, as expectativas do consumidor começando a melhorar. Vamos ver se a gente tem, nesse segundo semestre, alguma surpresa, algum bom cenário do lado do consumidor, que no final do dia é quem paga a conta, né? Paga a conta e tem que consumir o leite, né? E a gente tem leite de qualidade. Você tem, nessas pesquisas que você faz aí dos preços para entender como é que funciona o mercado, dentro das nossas regiões produtoras aí de leite, a gente sabe que o Paraná é muito forte, principalmente ali indo mais para o norte ali do estado, Minas Gerais também. Se nós formos mapear essa questão dos preços ao produtor, como é que a gente está conseguindo avaliar isso hoje no Brasil? Como é que está o cenário? Tem estado que está conseguindo preços melhores, tem outro estado que está com menos. Como que a gente avalia essa condição hoje, o preço pago aí ao produtor? De forma geral, Marcelo, os preços eles caminham bastante juntos nos principais estados produtores, aí falando de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, Goiás e São Paulo. Que no final do dia, a principal demanda está no Sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, esses são os estados que vão formar preços ao produtor nos outros estados. Então, os preços nos diferentes estados, eles regulam bastante entre si, vamos dizer. Os preços mais baixos, aí a gente encontra em estados que produzem leite que estão mais longe do Sudeste, do principal mercado consumidor. Aí nós estamos falando de Rondônia, estamos falando do Pará,
onde a gente tem uma produção importante de queijos, alguma coisa de leite em pó, mas aí, em função da distância do mercado consumidor, esses estados têm um preço um pouco menor. Então, o preço é formado na região sudeste. Em termos de crescimento, o sul do país é muito importante. Você disse bem, o Paraná cresce bastante na produção de leite, o oeste, Santa Catarina, o noroeste do Rio Grande do Sul, são regiões que crescem muito na produção de leite. Tem também a região lá do centro-oriental do Paraná, onde estão as cooperativas holandesas, Frisia, Castrolanda, Capal e outras, que crescem também bastante fortemente. É aí que cresce o leite no Brasil a preços competitivos e índices de produtividade bastante mais altos do que a média nacional. Na sua opinião, e as cooperativas têm ajudado bastante os nossos produtores, né? Por exemplo, você citou a Castrolanda aí. Eu já estive visitando lá, fazendo uma reportagem ali em Castro, né? Que é muito bacana. O trabalho que eles desenvolvem ali é fantástico. Tem até uma feira muito importante aí que estimula a produção do leite ali, principalmente o girolando, de outras raças ali, holandesa, que é muito forte naquela região também. As cooperativas têm ajudado nessa questão de, na hora de colocar o preço aí, pelo menos dar uma margem boa para os produtores? A briga tem sido boa aí para o lado dos nossos produtores? Nessa região especificamente que a gente está mencionando, Castrolanda, Frisia, Capal, as cooperativas com origem holandesa, elas ajudam bastante o produtor, elas têm um sistema de comercialização que, vamos dizer, protege o preço ao produtor, ele não sobe tanto quando os preços do mercado estão subindo, e por isso mesmo acumula uma poupança, vamos dizer assim, para os momentos de baixa, ela também não baixa tanto, tem estrutura industrial para produzir derivados quando o mercado de leite matéria-prima não está bom. Então, essa região é uma região de excelência nas cooperativas de produtores de leite. Tem outros exemplos lá no sul do país também, o sistema CCGL muito relevante, muito importante, outras cooperativas lá no Rio Grande do Sul também, no oeste Santa Catarina. Então, eu diria que no sul do país, principalmente, em outras bacias também, a gente tem CCPR aqui em Minas Gerais com um trabalho bastante forte, a Centro-Leite em Goiás. Eu diria que as cooperativas estão voltando ao seu protagonismo na cadeia leiteira nos diferentes estados, com um diferente perfil de trabalho, mas eu diria que elas vão ser muito importantes para o futuro do leite brasileiro, principalmente para os produtores menores, né? Que tem uma condição de comercialização mais difícil e, portanto, precisam da cooperativa tanto na compra de insumos quanto na venda de leite. Walter, você falou agora há pouco da questão do consumo, né? Que agora a gente espera que pelo menos melhore um pouco, né? Parece que o pessoal deu uma recuada em comprar leite no supermercado, né? Mas se a gente for avaliar agora os próximos meses, até dezembro, eu sei que é difícil a gente fazer projeção, talvez nem se deve, mas pelo menos a gente tenta entender como é que o mercado vai funcionar nesse período para melhorar até para o produtor, porque quanto mais se compra, melhor para o produtor também. Será que, com essa briga que a gente está tendo aí com relação à inflação, tentar derrubar, o consumidor vai conseguir comprar mais e, de uma certa forma, o produtor vai ter melhores preços também? Qual a expectativa aí para o segundo semestre para o nosso amigo produtor? A gente no segundo semestre tende a ter mais leite do que no primeiro, mais leite ofertado. O produtor nos últimos 2, 3 meses ele teve sua margem um pouco recuperada, isso tende a estimular a produção, principalmente mais para o final do segundo semestre. Os preços internos estão elevados, então isso tende a estimular a importação. Então a gente vai ter mais leite no mercado do que teve no primeiro semestre. A dúvida fica em relação ao consumo. Os preços estavam